27. Abra sua Bíblia lá. Mateus 14, verso 27. Aleluia. Hoje para alguns, tá mais fácil, Tá em casa, mais fácil pegar sua Bíblia, Agora, se você não está em casa, se você não tem uma Bíblia, fique em paz. Anota aí, ok? E depois, com calma, você vai estar aí, certo? Com calma, estudando. Mateus capítulo 14, verso 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vou ler novamente. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha quem chegou, a minha netinha Emanuele. Olha, Emanuele chegando aí também. Olha que bênção, bem-vindo, filhinha. Emanuele que está completando mais um ano de vida. Tá chegando, Manu, tá chegando, Vamos lá, vamos continuar, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Oi, Manu. Que esta palavra possa nos trazer um direcionamento, que o Espírito Santo possa falar de uma forma tremenda aos nossos corações, que Deus fale aos nossos corações de uma forma tremenda, que o Espírito do Senhor nos conduza dentro dessa palavra, que essa palavra nos traga cura, libertação e direcionamento. Amém? Vamos lá? Então, queridos, aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos: não temas. E eu começo esta ministração dizendo para você: não temas, Jesus está aqui. Você pode dizer isso para sua alma? Diga para sua alma: alma, não tenha medo, não temas, Jesus está aqui. Amém? Você pode dizer isso para sua alma? Diga isso, em nome de Jesus. Amados, eu tenho dito que como Jesus é maravilhoso, Jesus, ele é tremendo. Quantas curas ele tem realizado no meio de nós nesses últimos dias, não é verdade? Eu tenho ouvido muitos testemunhos de cura, testemunhos de milagres, testemunhos de libertação. Na verdade, eu tenho louvado ao Senhor, porque mesmo diante de tudo isto que nós estamos vivendo no nosso país, e por que não dizer em toda a terra, o nome do Senhor está sendo louvado, e Ele continua curando, libertando, salvando, transformando, até pessoas que estão com essa doença terrível, esse tal de coronavírus aí, tem recebido a cura, irmãos, de uma forma tremenda. Eu tenho visto muitos testemunhos do poder de Deus, e eu creio, amados, que Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar curando, Ele vai continuar libertando, Ele vai continuar fazendo a sua obra, Ele vai continuar derramando o seu Espírito com o seu mover, para que o seu nome continue sendo glorificado. Eu creio nisso. E você? Você crê também? Se você crê, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá uma rajada de coraçãozinho, Eu creio que o Senhor está curando, está libertando, está salvando, está transformando, e creio que Ele vai continuar. Por quê? Porque Ele não muda. Amém? Queridos, a palavra de Deus diz que depois de Jesus ter alimentado, olha quem chegou, minha querida irmã Sônia. Deus te abençoe, Sônia. Como é que está aí o meu querido José? Mas vamos lá, Amados, a palavra de Deus diz que depois de Jesus ter alimentado milagrosamente uma multidão de 5.000 homens junto ao mar da Galileia, que eu tenho o costume de dizer que foi uns 5.000 homens, então nós temos aí mais ou menos 15.000 pessoas, que tem gente que diz que o Senhor ele alimentou 5.000 pessoas. Não, Ele alimentou 5.000
homens. Deixa eu ver aqui, com licencinha, por favor, deixa eu colocar o dedinho aqui. Está aqui a minha querida Orlando, a paz do Senhor. Boa tarde, Orlando, né? Brasil para Cristo, Bragança Paulista, Planejada 2. Érica, amém. Igreja Brasil para Cristo, bairro do Tanque. Sônia, graças a Deus, bem. Que bom, Soninha. Soninha, que é da nossa Igreja Brasil para Cristo, sede Atibaia. Claudinha, da nossa igreja O Brasil para Cristo, bairro do Tanque, dando uma rajada de glória. E está aqui também o meu David, o David Santana. Eu acho que é o David lá da nossa igreja, né, no bairro do Flamboyant. Amém? Então, queridos, né, como eu estava dizendo, algumas pessoas dizem que o Senhor, ele alimentou milagrosamente 5.000 pessoas. Não, foram 5.000 homens, né, irmãos? 5.000 homens. Se você for contar, por exemplo, se cada um desses tivesse a sua esposa, seria 10.000 pessoas. Vamos contar que estava o esposo, a esposa e um filho só. Vamos colocar um monte de filho, não, um filho só. Estamos falando de no mínimo 15.000 pessoas, amados. Que milagre! Já pensou você alimentar 15.000 pessoas com alguns pães e alguns peixes? Diz, amados, que depois que ele realizou este grande milagre, ele pediu aos seus discípulos que, enquanto ele se despedia da multidão, eles entrassem no barco e fossem adiante, continuassem, né? É sério, isso está lá em Mateus capítulo 14, verso 22, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Então veja que enquanto Jesus se despede da multidão, tá? Ele diz para os discípulos: olha, vão indo na frente que depois eu vou. A palavra de Deus diz também, amados, que ele tirou um tempo para orar. Quer dizer, ele se despediu da multidão e não foi atrás dos discípulos de imediato, ele foi orar, tá? Mateus capítulo 14, verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, né? E chegada a tarde, estava ele ali só. Quer dizer, ele despediu a multidão, né? E depois ele foi ter um tempo de oração, ele foi ter um tempo a sós com o Pai. Queridos, alguns teólogos defendem a tese que Jesus ele orou de 10 a 12 horas. Olha que bênção, Jesus era um homem de oração. E por que esses teólogos defendem essa tese de Jesus ter orado de 10 a 12 horas? Porque ele começou, segundo o texto, a orar à tarde e terminou só na madrugada do outro dia. Então se entende que ele deve ter orado mais ou menos aí umas 12 horas. A palavra de Deus diz também que o barco onde os discípulos estavam começou a ser açoitado por ventos que foram se tornando ali em uma pequena ou grande tempestade, né? E Jesus foi até eles andando sobre as águas, né? Na verdade, o vento foi levando, né? E de repente o mar ficou um pouquinho agitado. Essa é a verdade, né? A palavra de Deus diz que o barco começou a ser açoitado, quer dizer, começou a ser empurrado, foi indo, e Jesus foi até eles andando sobre as águas. Irmãos, olha só que Jesus maravilhoso. Um dia anterior ele tinha feito um grande milagre. Ele alimentou vamos colocar mais de 15.000 pessoas com alguns pães e alguns peixes. E agora ele está andando sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre as águas? Eu nunca vi ninguém multiplicar tanto pão e nunca vi ninguém andar sobre as águas. Só Jesus. E nós o louvamos por isto, né? Então quer dizer, ele realizou um grande milagre no dia anterior e nesse momento ele está andando sobre as águas.
Porém, amados, o que eu quero destacar nesta tarde, nessa ministração, não é o fato de Jesus ter andado sobre as águas. Não, pastor, não é o fato. Mas o fato de os discípulos terem o visto no escuro, naquela madrugada, em meio à multidão. Eu quero ainda falar de outras coisas, mas eu quero começar tratando disto. Esta é a verdade. Jesus andando sobre as águas, né? Andando sobre as águas, tá? De madrugada, escuridão, as ondas e possivelmente um nevoeiro. Amados, como será que os discípulos, por mais que eles não percebessem imediatamente que era Jesus, conseguiram enxergá-lo naquele escuro, naquele nevoeiro, naquele mover das águas? Você sabe, irmãos, o que eu penso? Como que eles conseguiram enxergar Jesus? Eu, Jair, amém? Não precisa ser você. Eu penso, irmãos, que Jesus ele ficou, como alguns teólogos defendem, orando de 10 a 12 horas, não é isso? Então eu penso que quando ele saiu do monte, ele estava que nem Moisés. Eu acredito que era tanta unção na vida dele que ele brilhava. Você lembra quando Moisés ficou um tempo no Sinai orando? Você lembra que quando ele desce do monte, o rosto dele está brilhando? Eu penso que havia tanta unção no Senhor, que dele, estou dizendo eu, tá? Eu acredito que ele brilhava. Foi uma forma deles verem, né, aquela luz chegando e meia nublina. Eu creio, amados, Jaider, você não precisa crer desta forma, mas eu creio que havia um raio de luz que saía de Jesus em direção ao barco, em direção aos discípulos. E sabe o que eu creio também? E eu também creio. Eu creio que esse mesmo raio, esta mesma luz que estava indo em direção aos discípulos, ela vai te atingir nessa tarde. Eu acredito que esta mesma unção que estava com Jesus quando ele caminhou sobre as águas, esta mesma unção, esse mesmo poder, esta mesma luz, ela vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu creio assim. Jair, eu não sei você crê assim? Eu creio assim. A palavra de Deus diz no verso 26, escute isso, que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus olhou para ele e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E hoje o Senhor está mandando dizer: ei, fica calmo, sou eu. Existe um ditado popular, acredito que você conheça, que diz que há sempre uma luz no fim do túnel. Você já leu sobre isso, né? Ou já ouviu sobre isso? Há sempre uma luz no fim do túnel. Mas hoje o Espírito nos leva a pensar diferente. Hoje o Espírito nos leva a pensar: há sempre uma luz em meio à tempestade, e esta luz é Jesus. Guarde isto, anote isto: há sempre uma luz em meio à tempestade, e esta luz chama-se Jesus. Aliás, ele mesmo que disse: eu sou a luz do mundo. E esta luz, amados, está aqui nessa tarde, na pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Aleluia! Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que nos ajuda em meio às tempestades. Jesus é aquele que nos ajuda em meio à escuridão. Jesus é aquele que nos ajuda em meio... E diz, amados, que naquele momento que Jesus vem vindo, aquela unção poderosa, diz que naquele momento Pedro olha para ele e toma uma atitude. E sabe de uma coisa, queridos? E isso pode dar rajada de glória, pode dar rajada de glória a Deus, pode dar rajada de coraçãozinho. Aleluia! E sabe, amados, o que nós precisamos nessa tarde é fazer que nem Pedro, é tomar uma atitude. Pedro tomou uma atitude de fé.
Olha o que Pedro diz no verso 28 e 29. Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha que coisa linda. Quando Pedro identificou a presença do Senhor, ele tomou uma atitude. Quando você sente a presença do Senhor, o que eu e você temos que fazer? Tomar uma atitude. Eu creio, irmãos, que essa tarde é tarde de tomar uma atitude. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo o mover de Deus? Então essa tarde é tarde de tomar atitude. E Jesus, ele olha para Pedro e diz: vem, Pedro. E diz que descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, se é o Senhor, faça com que eu vá ter contigo. E o Senhor diz: então vem, Pedro, vem estar comigo. Amados, ele desce e vai. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Amados, eu creio que a atitude de Pedro deve ter sido assim, algo imediato. Ele desceu do barco e começou a caminhar. Não pensou no mar, não pensou se ia se afundar ou não. Simplesmente ele começou a caminhar. E eu creio que nesse momento que Pedro anda sobre as águas, na verdade ele não está andando somente sobre águas, mas ele estava andando sobre a palavra de Jesus, que disse: vem. E isto pode glorificar a Deus, pode glorificar o coraçãozinho, pode glorificar a Deus, aleluia. Então veja que a atitude dele é imediata, a posição dele é imediata. Ele não pensou se ele ia afundar ou não. Ele olha para o Senhor e diz: sim, eu vou, sim, eu quero. Irmãos, que coisa linda. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo, eu o adoro por isso. Olha o que a Dani está dizendo: a paz, pastor, seja bem-vinda, Dani. E ela está dizendo: atrasada, mas cheguei. Essa palavra é linda. O segredo é confiar, que sejamos como Pedro. E isto, que venhamos tomar atitudes como Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas porque ele tomou uma atitude. Outra coisa que eu quero compartilhar, essa atitude que eu vejo também, não é simplesmente a atitude, irmãos, de meter o pé na água, mas a atitude de responder ao chamado do Senhor. Ele creu na palavra de Jesus. Irmãos, hoje eu quero lhe convidar a crer na palavra de Jesus, a crer na palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Temos que crer na palavra de Jesus. Ele diz que tudo que você pede crendo, você vai receber. Temos que crer na palavra de Jesus. Ele diz que aquele que crê nele tem vida eterna. Temos que crer na palavra de Jesus. Aquele que crê nele, sinais vão acontecer na sua vida. Temos que crer na palavra de Jesus. Ele diz que no nome dele pessoas seriam curadas, demônios seriam expulsos. Amados, eu gosto de dizer que quando eu oro por alguém, para que essa pessoa seja curada, para que essa pessoa seja liberta, irmãos, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu creio na palavra de Jesus. E se Jesus mandou fazer, meu irmão e minha irmã, tenha certeza, se Jesus mandou fazer, vai acontecer. Creia nisto, tome posse disto, assuma isto sobre a sua vida. Se você crê na palavra de Jesus nessa tarde, entenda, eu creio sim. Se você crer na palavra do Senhor Jesus nessa tarde, um grande milagre vai acontecer na sua vida. Eu creio, né, Érica? Né?
se você acredita que o Senhor pode fazer, se você acredita naquilo que o Senhor manda você fazer, Pedro, ele acreditou na ordem de Jesus. Jesus disse: vem, ele foi. Ele não se importou que era água, ele meteu o pé na água e foi. A palavra de Deus diz que Pedro viveu um grande milagre de Deus, porque acreditou nas palavras de Jesus. Paulinha está dizendo: Cristo comigo vai, eu irei. Oh, glória a Deus! É assim, né? Então, a palavra de Deus diz que Pedro viveu um grande milagre porque acreditou nas palavras de Jesus. Porém, olha só que interessante. Olha aí o meu querido William Chaves. Glória a Deus, seja bem-vindo. É o pastor William, né? Eu estou com meu óculos aqui, não está me ajudando hoje. Me confirma aí, hein, William? Me confirma quem é você, que o meu óculos não está me ajudando hoje. Seja bem-vindo, né? Mas o que eu estava dizendo, irmãos, outra coisa interessante. Olha só, Pedro, ele vive um grande milagre porque ele obedece Jesus. Ele sai do barco, mete o pé na água, sai andando e vai em direção a Jesus. Mas no meio do caminho alguma coisa acontece. Olha o que o verso 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ou seja, começando a afundar, clamou ao Senhor dizendo: salva-me. Pedro estava vivendo nesse momento um grande milagre, como eu acredito também que você vai viver um grande milagre, andando sobre as águas em direção à luz radiante chamada Jesus. Mas de repente o William, pastor 880, não falei? É ele mesmo, meu querido pastor, né, o William Chaves, pastor do Ministério 8 ou 80. Meu amigo, Deus te abençoe, né? É um dos fortes candidatos a eu convidar para o nosso bate-papo no Instagram. Se eu convidar, se eu agendar, o senhor vem, pastor William? Que se vir, nós vamos agendar, né? Aleluia, não perca nessa terça-feira às 22 horas, bate-papo com o pastor, os pastores Fernando e Rosa Bittencourt do Uruguai, ok? Às 22 horas nessa terça-feira. Mas vou deixar o convite aí já para o William também, qualquer hora eu chamo ele aqui no Instagram. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então veja, Pedro, ele estava andando sobre as águas, mas também na escuridão, na madrugada, no nevoeiro, e ele sentiu o vento, e o texto diz que o vento era forte. Eu penso o seguinte, irmãos, nós podemos viver milagres sim, nós podemos viver o sobrenatural sim, mas deixa eu te dizer uma coisa: a escuridão, o nevoeiro e o vento sempre virão, sempre haverá um confronto, sempre haverá uma batalha espiritual, sempre haverá uma guerra. E ele sentiu o vento. Eu disse, você deve ter assistido todas as vezes que eu ou você estivermos vivendo milagre, ou fomos viver o milagre, escute, Satanás vai tentar nos intimidar. O inimigo vai tentar alguma forma de me intimidar. Toda vez que eu estiver vivendo o sobrenatural de Deus, toda vez que eu estiver à beira de um grande milagre, à beira de um grande sinal de Deus, Satanás vai tentar me intimidar. Entenda isso. Opa, chegou a nossa Rutinha, nossa pastora da nossa igreja do Brasil para Cristo, no bairro do Caetetuba. Vamos lá. Como foi que, né? Eu vou repetir, né? É bom repetir isso. Toda que você viver um milagre, ou estiver para viver um milagre, Satanás vai tentar te intimidar. Esta é a verdade. Por exemplo, o que ele fez com Pedro? Com Pedro foi o vento.
Pedro estava vivendo um grande milagre, um grande sinal de Deus. Olha só, ele estava andando sobre as águas em meio à escuridão, em meio o nevoeiro, mas aí veio o vento e ele se afundou. Irmãos, entenda isso. Eu creio, por exemplo, que Jesus vai te curar, amém? Mas pode vir um vento do inferno e dizer que você não vai ser curado. Eu creio que Jesus vai te libertar hoje, mas pode vir um inferno que pode dizer que você não será liberto. Eu creio que Jesus pode salvar a sua família, mas pode vir um vento do inferno e dizer que ela não será salva. Eu posso dizer para você, você entendeu que nem o mal vai te pegar, mas pode vir um vento do inferno e dizer para você, olha, o mal vai te pegar, a enfermidade vai te pegar, o desemprego vai te pegar, a separação vai te pegar, e esses ventos vêm. E aí, irmãos, eu posso correr o risco de me afundar também. Quem está me entendendo aí, diga um amém. Agora, amados, olha que interessante. Pedro sentiu o vento do inferno e começou a afundar. Amém? Porém, aleluia, você pode dizer comigo, porém, né? O bom é que ele não esqueceu a fé. Por que duvidaste? Né? Eu vou repetir essa parte aqui. Irmãos do Facebook, deu uma caída aí na rede e eles talvez podem ter perdido, mas eu estava dizendo, irmãos, que Pedro, ele afundou sim, Pedro afundou, mas o bom foi que ele não esqueceu daquele que o fez andar sobre as águas e pediu socorro. Isto pode glorificar a Deus. Ele pediu socorro, ele gritou, salve-me. O verso 31 desse mesmo capítulo diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? O Senhor está nos dizendo algo nessa tarde também em cima desse texto, né? O Senhor está nos dizendo para nós nessa tarde, um grande milagre vai acontecer na sua vida, na minha vida, mas não duvide, creia somente, não deixe o vento do inferno pegar você. E se o vento do inferno te pegar, te amedrontar, se você sentir que está começando a afundar, busque a Deus, clame ao Senhor. Daniel está dizendo, e como ele continua sendo Deus, ele ainda faz milagre. Creia, confie, obedeça. É isto, minha filha Daniela. É isto, né, Daniela? Né? Esta é a verdade. Ele correu para Jesus. Então, querido, deixa eu te dizer, eu e você, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, nós vamos viver coisas grandes de Deus. Acredite nisto, confie nisto, mas entenda que em meio a este milagre, em meio a esse agir de Deus, vai vir a retaliação do escuro, vai vir a retaliação até mesmo do vento e vai tentar nos fazer afundar. Mas se por acaso nós começarmos a afundar, nós vamos estender a mão e dizer, Senhor, salva-me, salva-me. E tenha certeza, o Senhor vai estender a sua mão poderosa e vai vir ao nosso socorro. Amós está dizendo, pastor, vi uma mensagem esses dias e o pastor falou que quando Pedro volta para o barco, ele volta andando sobre as águas com Jesus, porque Cristo colocou em pé, ele não veio arrastando, aleluia, né? Ele não deve ter sido assim, não é, pastor? Com verdade, você falou tudo agora, Amós. Eu também creio e eu já preguei sobre isto, Pedro, ele afunda, o Senhor não vem arrastando ele, não. Eu acredito que o Senhor levanta ele e diz, Pedro, vamos voltar para o barco. O Senhor coloca Pedro de pé e faz ele viver novamente o sobrenatural. Deixa eu te dizer, se você está afundando, clame ao Senhor, que Ele vai te colocar de
pé e vai fazer você voltar a viver o sobrenatural na sua vida. Acredito nisto. Creia nisto. Olha o Amós dizendo: Cristo não nos deixa caído. Esta é a verdade. Para nós concluirmos nesta tarde, para concluir, o que Pedro fez, o que fez Pedro, melhor dizendo, viver o milagre, foi a palavra de Jesus. A palavra que veio de Jesus. E o que fez Pedro afundar foi o vento que veio do inferno. Escute, o que fez Pedro viver um grande milagre foi a palavra que veio de Jesus. O que fez Pedro afundar foi um vento que veio com certeza do inferno. O que fez Pedro viver um grande milagre foi a fé na palavra de Jesus. O que fez Pedro afundar foi a falta desta mesma fé na palavra de Jesus. Eu sinto que Jesus vai fazer, irmãos, isso está ardendo no meu coração. Eu sinto que Jesus vai fazer grandes coisas no nosso meio, através do Espírito Santo. Ele disse, e nós estamos presos à sua palavra, né, que o Espírito Santo iria glorificar o seu nome. E esse Espírito está no meio de nós nessa tarde. Então eu acredito sim num grande milagre. Eu acredito sim num grande mover de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, viva o sobrenatural de Deus. Viva o que o Senhor tem para você. Se o Senhor está dizendo vem, então venha. Se o Senhor está dizendo receba, então receba. Faça como Pedro, caminhe sobre as águas. E se por acaso afundar, clame ao Senhor, que Ele vai te levantar. Ele vai te colocar de pé e vai te levar em segurança de volta ao seu milagre. Esta é a verdade. Acredite nisto, meu irmão. Tome posse disto. Nesse momento, eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com meus irmãos mais uma vez. Nesse momento, Senhor, de palavra, nesse momento de ministração, nesse momento, Senhor, de cura e restauração. Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor tem um grande milagre para as nossas vidas, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor fez milagres, fez sinais no passado, e eu acredito que vai continuar da mesma forma. Deus, faz um milagre na vida do teu servo, faz um milagre, Senhor, da tua serva. Responde, ó Deus, responde, ó Deus, responde o teu filho, responde a tua filha, responde, Senhor, a tua serva, responde, Senhor, o teu servo, dentro da tua necessidade. Deus, se ele está afundando, se ele está caindo, levanta ele, sustenta ele, ó Senhor. E eu te peço, Pai, nos dê, Senhor, um excelente feriado, nos dê, Senhor, um dia abençoador, que o Senhor venha guardar cada família, cada pai, cada mãe, que o Senhor venha guardar cada filho. Nos livra, Senhor, desse mal que assola as nações, livra a nossa família, eu te peço, e guarda, Senhor, nossos municípios, nossos estados, nossa nação, as nações. Coloca as tuas mãos, Deus, oh Deus, eu te peço isto, e sabendo que o Senhor sempre nos responde, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Diga graças a Deus, aleluia. Queridos, chegamos ao final de mais um Espaço OBPC Vida, tarde da benção. Que esta palavra traga direcionamento para a sua vida, ok? Que Deus continue te abençoando, que Deus te dê aí, né,
como eu já oramos e pedimos, que Deus te dê um excelente feriado. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos nosso culto de cura e libertação. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua audiência, né? Fique aí no grande amor de Deus, na graça que só Jesus Cristo pode dar, na comunhão e nas consolações do Espírito Santo de Deus. Lembrando sempre, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque Deus tem dado ordem aos teus anjos para te guardar e para te livrar de todo mal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Um beijo, tchau, tchau, fica com Deus.